Olá, tudo bem com vocês? Aliás, tudo bem com vocês? Não sei se é a melhor pergunta a se fazer nesse momento. Eu resolvi entrar exatamente agora, né, próximo às 9, que eu sei que é um horário que eu convidei todos a meditar, e eu sei que é um horário que muitas pessoas estão se conectando no seu melhor, então considerei esse ser o melhor momento para entrar ao vivo. E decidi entrar ao vivo por conta de algo que eu venho observando e que hoje, né, eu estava vendo também o post da Verbena sobre astrologia e o momento atual. E hoje na aula das grávidas também eu percebi que a maioria das pessoas, né, praticamente quase todo mundo que eu atendo, que estão nos grupos, que estão nos atendimentos, que estão ao meu redor, né, também pessoas amigas, pessoas queridas, estão muito abaladas com, né, todo o decorrer aí das coisas que acontecem na nossa sociedade ao nosso redor. Então, muitas, né, com depressão, muitas com tristeza, com pânico, isolamento, desespero, medo, né, num nível patológico bem alto. E então eu percebi que estamos entrando num lugar coletivamente não muito bom. Então esse vídeo ele é para falar com a nossa humanidade, né, com o nosso lado mais humano, com aquele lugar dentro de nós que é comum em todos, independente de qualquer coisa, né? Eu acho que estamos precisando olhar para esse lugar. E algo que eu repito muito na tecla, né, desde sempre, e principalmente quando eu comecei a trabalhar também muito com masculino, é que nós precisamos entender o mecanismo do paradigma patriarcal, que está, né, bem exacerbado nesse momento, até, né, por conta do movimento todo que trouxe à tona muito resgate do feminino e a intenção de equilibrar e harmonizar as duas energias, e o quanto isso, né, colocou a energia patriarcal num movimento de reação, né, e está reagindo de um jeito bem nocivo, e está num lugar de muita tirania, né, e essa tirania está fazendo mal para todos, né, porque a tirania não é saudável no sentido como ela está agora. E a gente precisa entender que o mecanismo patriarcal, ele é um mecanismo de separação, né? Então, ele se constrói em cima de separar, né? De desagregar, de fragmentar. Então, quanto mais eu fragmento, quanto mais eu polarizo, quanto mais eu separo, quanto mais eu gero discórdia, né? Quanto mais eu gero conflito, quanto mais eu gero dúvida, quanto mais eu propago, né, mentiras, né, porque eu propago a minha verdade, e a minha verdade nem sempre é verdadeira, né, ela pode ser uma falsa, né, uma falsa verdade. Então, quanto mais eu coloco essas coisas, né, como a moeda da vez, mais eu vou gerando separação, e a gente está caindo no jogo, né, a gente está caindo no jogo, a gente está acreditando nisso, pegando nisso, se apropriando disso e fazendo exatamente o que eles querem, né? A gente está se separando, a gente está se polarizando, a gente está se voltando uns contra os outros, enquanto, né, os tiranos estão fazendo exatamente o que eles querem, porque a gente está ocupado, né, se matando, vivendo numa discórdia sem fim, que não está levando a gente para lugar nenhum, né? Pelo contrário, parece que a gente está alimentando e dando mais espaço para eles poderem fazer e chegar onde eles querem, né? Então, como que a gente
dá um passo para trás, olha para tudo isso e fala assim, ok, essa é a dinâmica, é isso que acontece, como que eu faço então diferente, né? Como que eu saio da forma patriarcal de fazer as coisas, né? Que é dominar, que é segregar, que é controlar, que é submeter, né? Que é mentir, que é, enfim, manipular, confundir, separar e jogar um contra o outro, né? Nesse polo, né? Polo, eu tô aqui, eu sou contra, né? Então a gente fica sempre nessa dinâmica de contra e a gente não percebe que na verdade o sistema como ele funciona que está contra a gente, né? E a gente apenas está como joguetes fazendo exatamente o que se quer. Então eu sempre trago isso, né? Como que a gente cria pontes. A gente está se separando muito, e quanto mais separado a gente está, mais frágil a gente é, mais manipulável a gente é, porque essa é a dinâmica patriarcal, né? Eu preciso de vocês facilmente manipuláveis e fragilizados, então eu percebo que nós estamos todos, né, muito fragilizados, muito isolados, e nós estamos entrando numa dinâmica muito autodestrutiva, perigosa. E como que a gente se resgata, né? Novamente, esse vídeo é para a nossa humanidade, como que a gente se resgata e como que a gente ajuda a resgatar uns aos outros, né? Porque se a gente não se fortalecer e se unir, a gente não vai conseguir mudar isso, a gente não vai conseguir sair disso, a gente não vai conseguir fazer com que nada de verdade tenha força. Porque a força, ela vem do coletivo, a força vem da unidade, a força vem da gente ter algo em comum. E esse algo em comum é a nossa humanidade. A gente precisa pensar na humanidade. E a humanidade, ela se sustenta a partir da natureza, porque a gente é interdependente, a gente não se autogere e se sustenta por si só, então a gente depende da natureza, a gente depende um dos outros e a gente depende do meio que a gente vive. E se esse meio está corrompido, a gente também começa a se corromper e começa a ter né, a gente adoece, né? É uma dinâmica aqui de adoecimento, né? Então, como que a gente desconstrói isso? Então, ao invés da gente fazer cada vez mais e mais trincheiras, mais e mais muros, né, mais e mais polarização, a gente precisa fazer uma ponte de encontro, né, que é o oposto do patriarcado, que é essa separação, né, você aqui, você ali, um sobre o outro, né, então, no lugar do patriarcado é o masculino sobre o feminino, mantendo o poder, detendo o poder sobre, né? Porque o patriarcado ele é estabelecido em poder sobre, então eu preciso tirar para poder ter poder, né? E é isso que a gente vê no mundo, né? Não só de agora, mas né, já de tempos crescendo, que é eu tiro o poder de alguém, eu tiro o direito de alguém, eu tiro, para eu poder ter, né? E me manter num poder que é só para mim, né? Quando a gente sai do modelo patriarcal, e esse é o meu movimento do trabalho, né? A gente olhar e trazer o feminino, como que eu resgato a unidade, né? A partilha, o fazer ponte, o dar a mão, o estabelecer, né, contato. Não é um sobre o outro, é um ao lado do outro, né? Então, essa consciência circular, essa consciência de tribo, essa consciência de coletividade, essa consciência de que todas as partes influenciam o todo, não tem algo isolado, algo que vai acontecer lá e não vai me afetar, tudo afeta, né? Somos uma grande rede, tá tudo interligado. Então, como a gente toma consciência dessa interligação e como que a gente restaura os fios que estão sendo cortados, que estão sendo, né, incentivados a cortar através dessa polarização, né, dessa estiga a conflitar, a brigar, né, a sempre tratar tudo de uma forma muito agressiva e muito arrogante também, né? Parece que está crescendo a arrogância, né? Do eu sei, você é estúpido, eu sou inteligente, você é idiota, né? E a gente fica nutrindo, né? Essa dinâmica ofensiva, agressiva e como que a gente muda, por mais difícil que seja, né? A gente está num momento difícil, né? A gente vem de muita dificuldade, não é de agora, né? Viver patriarcal não é fácil, é difícil,
porém, como que a gente toma consciência, traz um pouquinho mais de consciência e muda, né? Muda isso dentro de nós, muda isso no nosso pequeno meio, para que isso comece a ser uma outra realidade, né? E manter a fé, né? A fé de que isso é possível. Porque se a gente perder a fé, né, como na caixinha de Pandora, se a gente perde a esperança, não resta nada, né? Então a gente precisa, primeiro de tudo, resgatar a esperança de que é possível atravessar períodos de trevas, né, mantendo a nossa luz acesa, mantendo o foco, né, que podemos fazer diferente. Todo dia podemos fazer diferente, mesmo que pareça impossível, é possível fazer diferente. Então, a ideia de como que a gente constrói pontes, como que a gente estabelece, então, uma nova dinâmica, né? Uma dinâmica que não é fazer exatamente como já vem sendo feito, porque da forma que está sendo feito não está funcionando, né? Não funciona. Então, a forma, né, que eu gosto muito, que a Riane Eisler fala muito da parceria, né? Como que a gente estabelece, então, essa parceria dentro de nós, e ao nosso redor, né, nos nossos pequenos núcleos, onde a gente consegue ter, né, influência em mudar a dinâmica das coisas, parar de incentivar a polarização, de incentivar as diferenças, de incentivar e focar somente naquilo que é diferente entre nós, né? Com certeza, por detrás de todas as diferenças, tem coisas iguais, tem coisas em comum. Então, a gente precisa encontrar as coisas em comum. A gente precisa encontrar aquilo que nos une. Novamente, quando a gente olha e percebe que a gente tem essa humanidade, que ela ainda está intacta de alguma maneira ou de outra, o que que nos une? O que que a gente tem em comum? Né? Quais que são os nossos desejos em comum, as nossas necessidades em comuns, as nossas prioridades em comuns. Então, a gente atravessar tudo aquilo que, né, que fragmenta, tudo aquilo que está sendo mostrado para nós e pintado para nós, e a gente está acreditando piamente. E como que a gente dá um passo para trás e fala, peraí, eu preciso olhar para alguma outra coisa, tem alguma outra coisa aí por detrás de cada ser humano, por detrás de cada palavra, por detrás de cada, né, coisa que chega até nós, essas informações que, né, grande maioria não dá para confiar. Como que a gente pode ir além disso, né? Porque combater da mesma maneira só incentiva a separação, só incentiva a atitude de guerra, a atitude de um contra o outro, né? E, e como que a gente percebe que não é um contra o outro, é um pelo outro, né? Somos todos nós, por tudo, né? Então a gente precisa resgatar o ponto em comum e a gente precisa parar de separar, de fragmentar. Eu escolhi essa forma, até porque é isso que eu ensino, e é isso que eu estudo, e é isso que eu acredito, então eu não deleto e bloqueio ninguém. Tá todo mundo bem-vindo, desde que não venham com violência ou com arrogância, né, e que a gente possa ter essa ponte de diálogo, porque eu acredito muito no poder do diálogo, mesmo nas grandes diferenças. Eu acho que tem algo lá, né, por detrás disso tudo que tem algo em comum. A gente só comunica diferente e às vezes a gente não consegue comunicar de verdade as nossas necessidades. Então a gente precisa entender as nossas necessidades, entender as necessidades do outro, entender uma necessidade em comum e tentar se encontrar. Por mais difícil que seja, como que a gente, né, e aí é um convite mesmo, como que a gente pensa, eu aqui, você aí, como que a gente pensa e tenta encontrar saídas, né, de união, de parceria, de sair desse estado de separação, de fragmentação, de desigualdade, de desencontro, e como que a gente começa a promover mais encontros, promover mais pontes, promover mais entendimentos e menos o incentivo do que já está sendo incentivado. Que é o comum, né? O comum é a gente entrar em qualquer rede social, entrar em qualquer conversa e perceber que não está conseguindo se estabelecer diálogo, né? O diálogo não pode ser pautado em eu quero convencer alguém de alguma coisa, ou eu quero apontar já a estupidez do outro, mas como que a gente pode dialogar? Como que a gente pode encontrar o que está por detrás daquilo que está sendo dito, né? E encontrar pontos em comum onde a gente pode trabalhar junto, porque se a gente não trabalhar junto, nada vai mudar, né? Se a gente não perceber que tudo prejudica a todos nós, não vamos conseguir mudar, né? Nós estamos sendo prejudicados
para infinitas gerações. Você não é único e a gente não pode pensar somente no agora, egoisticamente, né? É isso que eu gosto, é isso que eu acredito e ponto final. Não é assim que funciona, né? Esse tipo de funcionamento é um funcionamento patriarcal, egoísta, né? E, e que se acha no direito de fazer o que quiser, porque assim é assim que eu quero, né? Então, é um pensamento muito arrogante, muito ditatorial, né? E muito tirânico, né? É assim do meu jeito e acabou. E a gente vê isso muito dentro dos lares, né? Dentro dos lares a gente tem pequenos tiranos, pequenas tiranas, né? Tirano, imaginando como um grande arquétipo, quando uma grande imagem, né? Que se manifesta querendo controlar tudo, né? Querendo manter tudo sob o seu controle da sua maneira. Então, como a gente quebra essa dinâmica e cria dinâmicas de parceria, dinâmicas de conversa, dinâmicas do diálogo com todo mundo que é diferente de nós, tentando encontrar um ponto em comum, né, tentando mudar, quebrar isso, falar, não, eu não vou mais fazer isso, eu não vou mais cair nesse jogo, não vou ser mais um joguete, né, acreditando em absolutamente tudo, acreditando em absolutamente tudo que me jogam, né, sem critério, sem discernimento real. A gente precisa começar a ter um discernimento real das coisas, de tudo, porque senão, para que lugar a gente vai se eu não faço um processo de discernir as informações que chegam até mim, de discernir, né, o que está acontecendo atrás daquele diálogo agressivo, daquele diálogo arrogante, daquele diálogo, né, daquela fala, que não é um diálogo, né, daquela, né, colocação tão impositiva, tão cheia de verdade, sem embasamento algum em absolutamente nada, né, uma verdade por simples crença, não deveria ser, né, a verdade de tudo, né, a verdade suprema. Né, a gente está desconsiderando tudo que já foi feito de movimento por uma simples convicção, né, que muitas vezes não é sua, que muitas vezes é uma convicção que foi vendida para você, né? Então, como que a gente gera consciência, né? Eu gosto muito disso, de como que a gente pensa e olha para todas as diferenças e gera uma consciência que precisa ser maior do que tudo isso. Porque senão, novamente, não vamos para lugar nenhum, nós vamos ficar batendo em ponta de faca e se machucando sem de fato conseguir mudar absolutamente nada. Porque na verdade a gente não está querendo mudar, a gente está querendo só convencer. E quando eu quero convencer o outro já naturalmente vai reagir, né? Novamente não tem diálogo, não tem ponte, né? Tem eu querendo impor alguma coisa, mesmo por detrás de boas intenções, né? E imposições faz parte da dinâmica patriarcal. A gente querendo quebrar e sair dessa dinâmica patriarcal, eu preciso agir diferente. Então, eu não quero convencer, mas eu quero entender, eu quero chegar até o outro, eu quero permitir que o outro chegue até mim. Mas como que a gente faz isso de uma forma, claro, equilibrada, né? Porque chegar também de forma agressiva e violenta, é claro que ninguém quer. Eu não quero e com certeza você também não. Afinal, já temos uma exacerbação disso, né, naturalmente, porque é isso que se quer, né? Quer-se o caos, quer-se a polarização, quer-se o conflito, porque enquanto todo mundo conflita, briga, eu vou fazendo as coisas dentro da minha agenda e ninguém percebe, né? E quando vê, as coisas já estão estabelecidas. E a gente não viu, né? A gente perdeu tempo com coisas que são jogadas para nós exatamente para que a gente perca tempo, né? Quer que a gente perca tempo. E quando a gente vê, tá todo mundo separado, todo mundo brigou com a família, brigou com o meio, brigou com o universo, brigou com as forças até que você acreditava que estavam junto com você. Quando você vê, você simplesmente se separou, tudo está isolado, que é como o patriarcado quer. Todo mundo bem isolado, e nesse isolamento, é claro, depressivo, desesperado, desolado, né, sem apoio nenhum, porque a gente foi rompendo e perdendo todos os vínculos, todos os apoios, todas as nossas sustentações e todas as nossas forças que nos mantinham conectadas com algo maior, com algo melhor, com algo mais poderoso. Então a gente precisa fazer um retorno aqui, voltar e perceber que, né, perdemos o prumo, né? A gente perdeu o norte, a vela não está sendo mais comandada por nós e a gente precisa estar sob o comando de nós mesmos, porque senão os nossos pensamentos já não são os nossos,
os nossos sentimentos já não são os nossos, as nossas ações já não são nossas, você simplesmente é uma marionete sendo comandada por algo que você nunca parou para pensar de verdade. Né? A gente simplesmente acredita e é isso, dá uma curtida, compartilha sem sequer ler, sem sequer entender, sem sequer checar, sem sequer pensar a respeito, mas simplesmente, é isso que está sendo dito, é isso que a maioria está pensando, mas quem é essa maioria? Né? O que de fato é isso? Né? Então a gente tá muito vendido, né? A gente está muito cego, acho que nunca o livro do Saramago foi tão real, né? O ensaio sobre a cegueira, né? Nós estamos muito cegos, porque, né, dentro da cultura patriarcal, a gente quer muito alguém fazendo as coisas por nós, né? A gente quer uma figura paterna que cuide da gente, que resolva tudo pra gente, que tire até a nossa própria responsabilidade, porque aí a gente pode culpar alguém, né? E o que a gente mais está fazendo hoje é culpando alguém, né? Menos a gente, como se a gente não tivesse responsabilidade. E isso não tira a culpa e a justiça de quem precisa ser culpado e ser, né, responsabilizado, tá? Não tira. Mas precisamos pensar em como esse paradigma incentiva isso. Você sempre fica buscando um salvador, né? Sempre fica buscando uma única pessoa que fosse te salvar. E isso desde o micro, em casa, no trabalho, no meio espiritual, no meio terapêutico, no meio político, a gente busca essa figura. E como que a gente tira isso? A gente precisa se fortalecer, o nosso próprio senso de autoridade, a nossa própria força interior, o nosso próprio poder, para que a gente não fique precisando de alguém, né, que exerça essa autoridade e esse poder, porque você simplesmente não quer exercê-lo, não quer se responsabilizar, não quer absolutamente nada, né? Você quer ficar exímia e, enfim, e muitas vezes só reclamar em casa, só reclamar no nível, né, pequeno, sem levar isso de fato para uma ação, né, para algo concreto, para algo real, né? Então a gente fica meio que sem real participação, né, sem real ação, meio que congelados, né? A gente se inquieta, a gente gostaria de uma mudança, mas a gente não consegue fazer nada, exatamente porque o poder está em outro, o poder está sobre aquele que tem um comando sobre você. E isso a gente precisa quebrar, porque essa é uma estrutura patriarcal, a estrutura piramidal, né? A gente embaixo e essa figura superior, suprema em cima. E como que a gente, então, desconstrói, né, isso que está estabelecido e constrói, então, essa existência circular, essa existência de um ao lado do outro, pensando no todo e não mais pensando só em si, e pensando pelo todo e não mais pensando só em si, e pensando com discernimento, que está faltando muito, está faltando Sarasvati, né? Está faltando discernimento, está faltando terceiro cérebro, intestino, está faltando muita coisa, né? Então a gente precisa se reconectar com o Sarasvati, com o discernimento, com o pegar mais conhecimento real para virar sabedoria e não simplesmente pegar as coisas sem saber o que eu estou pegando. Eu estou trazendo e jogando, trazendo e jogando. A gente quase como, sabe aquela máquina que solta a bolinha e o outro rebate? Eu fico isso, soltam para mim e eu rebato. Eu nem sei o que está acontecendo. Eu estou só rebatendo e quando vê a coisa se multiplicou num nível absurdo e a gente perde o controle porque a gente não sabe. Mas a gente foi veículo, facilitador de que aquilo fosse até onde ele fosse, mas sem discriminação nenhuma, né? Então a gente precisa ter um pouco mais de discriminação para a nossa vida, porque senão como que a gente está vivendo essa dinâmica interior, que é uma dinâmica indiscriminada, sem consciência, sem conseguir realmente separar as coisas e ver de onde elas vêm, e o porquê, para quê e como, né? E simplesmente meio que zumbi, né? Meio que vivendo sem estar de fato presente, sem estar de fato ativamente ali. Então, é um convite para a gente olhar um pouco além disso, porque senão a gente fica nesse gosto, não gosto, gosto, não gosto, quero, não quero, é assim, não é assim, só que não está fazendo a discriminação necessária, não está passando pelos filtros, né? A gente está meio sem filtro. E aí, quando a gente vê, a gente está simplesmente absorvendo um monte de coisa e a gente está sendo sufocado pela imensa quantidade de coisas que chegam até nós sem filtro algum, né? Isso me lembra muito
uma prática de yoga de pratyahara, né, de saber filtrar um pouquinho as coisas que chegam até nós pelos sentidos, para que a gente consiga discernir, digerir, fazer algo com isso. Porque senão isso toma conta de nós e a gente vai entrar num estado de sentir um monte de coisas que a gente não consegue elaborar e a gente vai se perder, né? Se perder um dos outros, se perder da gente mesmo, se perder como um lugar que a gente está indo coletivamente. Então, para onde de fato a gente quer ir, né? O que a gente quer fazer, o que a gente quer trilhar juntos, né? A gente quer ficar juntos ou a gente quer simplesmente se perder um dos outros? Porque a gente está se perdendo um dos outros, a gente está perdendo tudo que é mais precioso na vida. Nossa, a vida é muito curta. E a gente tem muito pouco tempo aqui na Terra nessa existência, né? Se você acredita em reencarnação, você sabe que você vai vir, vai voltar, vai vir, vai voltar. Então, esse não é o único momento. Isso é uma vírgula na sua história, nessa grande existência, né, da Terra, e que começou em um momento e que ainda a gente não sabe até quando vai, mas a gente faz parte dessa história. E o que a gente quer deixar nessa história? É isso que a gente quer deixar? É disso que você quer fazer parte? Né? É isso que você deseja para as futuras gerações, né? É meio que aquela coisa, sabe, quando você usa um banheiro e deixar o banheiro impecável, quando você usa um lugar e deixar ele impecável, a gente não está fazendo isso, a gente está vivendo irresponsavelmente, porque a gente está desconectado, a gente não está tendo esse pensamento, né, de união, de coletivo, a gente está tendo um pensamento isolado, né, um pensamento fragmentado, que é um pensamento de poucos, mas que faz se parecer que é de muitos, né? Exatamente pelo esse poder, esse domínio de tudo, né? Então eu tomo conta de tudo para que você acredite nisso e tenha medo de mim, né? E se paralise, né? Porque se você se move, eu te puno, né? Bem aquela coisa, né? A Jan Shinoda fala, né? De Zeus em cima da nuvem jogando raios em cima de nós, nos punindo. Então a gente fica sempre colocando pessoas nessa posição do grande punidor, né, do tirano que pune qualquer tipo de rebeldia, qualquer tipo de despertar, né, porque não pode despertar, tem que ficar, né, como Barba Azul sem abrir a portinha para ver de fato o que tem lá por trás, né, então a gente não abre a portinha, a gente não vê o que está por detrás, a gente se contenta com o que é dito para nós, e isso não deveria bastar, né, se a gente quer viver no nosso senso de consciência de quem eu sou e do meu papel dentro de uma grande sociedade, não só na minha vida privada comigo, mas como é o meu papel e a minha vida como, né, uma coletividade, isso não deveria bastar, né? Isso é o primeiro passo, mas não basta, né? Eu preciso ir além. Então, né, pensando em algo que eu sempre repito em aula, nessa questão de quebrar esse paradigma patriarcal para um novo paradigma que não é matriarcal, mas sim um paradigma que eu gosto muito da Riane Eisler, que é de parceria, né, da gente estabelecer ponte, contatos e trabalhar juntos, né, em pé de igualdade, e a igualdade, um ser humano ao lado de outro ser humano, né, independente de quem seja, mas mantendo a nossa individualidade, né, quem eu sou como um ser único, mas podendo caminhar em pé de igualdade, né, como seres caminhantes aqui da Terra, com o seu papel igual dentro dessa realidade. Como que a gente acha, então, saídas, né, aproveitando o post da Verbena sobre isso, né, como que a gente acha saídas para isso, para essa realidade, né, então, pense aí, né, como que você pode criar saídas de quebrar esse paradigma e criar, então, pontes, criar parcerias, criar diálogo, não isolar, não polarizar, não fragmentar, mas sim trazer para perto, trazer para junto, é um outro ser humano. Por mais difícil de lidar com seres humanos, né, a gente precisa ir além disso, ir além dessa máscara que o outro veste, que é uma máscara assustadora, que é uma máscara terrível, né, tirana, violenta, né, sim, existe muito, está sendo incentivada, a gente precisa começar a sair disso e falar não, não para isso, né, enquanto a gente não pôr limite e falar não, isso vai continuar surgindo, porque a gente não fala não, a gente simplesmente deixa, né, até onde a gente vai deixar isso, até onde isso vai chegar?
E a gente sabe que isso pode chegar a consequências seríssimas na nossa vida interior, num sentido autodestrutivo, e num sentido destrutivo como coletivo também. Então a gente precisa começar a pensar junto. E eu estou aqui para falar com a nossa humanidade e como que a gente pode sim pensar junto de forma ativa, não só na sua cabecinha, não só num post que fica lá, só postado, mas como que a gente pode fazer ações mesmo, ações de inclusão, ações de aproximação, ações de diálogo com o que é diferente e encontrar o que a gente tem em comum. Porque temos em comum, por mais impossível que pareça, tem, né? Tem sim, tem necessidades em comuns, e elas estão sendo comunicadas de forma diferente, e a gente não está conseguindo passar por além disso, a gente só fica incentivando o conflito, e a gente entra no jogo do conflito, no jogo da violência, no jogo da tirania, no jogo da polarização, e a gente precisa dizer não, não quero mais, não aceito, não vai ser assim, nem em mim, nem no meu ambiente, na minha casa, nem onde eu trabalho, nem com as pessoas que estão perto de mim. E a gente tem que começar a dar limite. E nada melhor do que tempos que a gente está com Saturno, Plutão em Capricórnio, começar a dar limite para essas coisas. A gente tem que dar limite para os tiranos, limite para essa busca desenfreada de poder que tem que ser mantida a todo custo. A gente tem que começar a dar limite, porque senão isso não vai ter limite, né? E a gente vai partir para a destruição, né? E eu não desejo isso, não tenho o menor interesse em vivenciar isso dentro de mim, nesse sentido, nem na minha casa, nem no meu trabalho, nem em lugar algum. Então, eu venho aqui para a gente pensar junto, eu quero que você pense junto e haja, tem que agir, isso tem que ser colocado em prática. Não basta mais ficar falando e falando e falando na internet e a gente fala qualquer coisa, como a gente vê, né? E a gente sabe que a grande maioria das pessoas que falam nem reais são, porque a gente tem, né, os perfis que são criados só para criar caos, e a gente acredita, e a gente fica às vezes batendo boca com pessoas que nem reais são, elas são apenas, né, criadas, perfis que parecem super reais, mas não são, e eles ficam só disparando, né, como fala? Calúnias, disparando violências, disparando disparates, disparando coisas que é para você ficar inflamado, você acreditar e você perder o seu eixo, né? E perder tudo, que a gente está perdendo tudo. Eu sinto que a gente está perdendo cada dia mais, né? Perdendo tudo que a gente tem de mais belo, perdendo tudo que a gente poderia estar fazendo de incrível e perdendo uns aos outros, e perdendo a terra, e perdendo tempo, né? Eu sinto que perda de tempo. A vida é tão preciosa, é tão curta, é tão incrível, né? Eu trabalho muito com grávidas, é tão incrível a dádiva da vida, né? De gerar vida, e do que a gente pode vivenciar uns com os outros, e a gente está perdendo tempo, né? E esse tempo não volta nunca mais, né? Esse momento aqui é único. Ou seja lá quem for que está me vendo, que não me interessa a quantidade, né? E não me interessa também. Eu não tô aqui para gostar ou desgostar, para a gente tretar. Eu tô aqui para a gente tentar encontrar o lugar em comum que tem. E ele precisa ser mais importante que todo o resto, né? Porque se não for, não vale a pena nada, né? Não faz sentido, aliás, para mim não faz sentido absolutamente nada, que perda de tempo, né? Que idiotice. É uma idiotice sem fim, né? E o patriarcado, nesse sentido, ele peca muito, porque é uma perda de tempo, porque o poder que eu tiro do outro não é meu, então é falso, é vazio, né? Não existe, nem nunca vai existir, porque o verdadeiro poder, ele é seu, né? E ninguém pode te tirar. E a dádiva da sua humanidade, ela sempre é sua e ninguém pode te tirar. Né? Então, as coisas que são de fato preciosas, ninguém pode tirar e ninguém pode pegar do outro para si. Então, é uma vida vazia, né? É um poder vazio, são conflitos vazios. Na verdade, é tudo muito vazio, por isso que dói tanto, por isso que fere tanto. Então, realmente, vamos tentar ir além,
pensar juntos e criar ações. Então, eu quero que você deixe nos comentários aí coisas que são possíveis de se fazer. Eu faço o meu trabalho, porque eu considero, sim, que é um ponto de quebra disso. Me juntar com as mulheres, fazer os trabalhos em círculo, fazer os atendimentos, conversar com pessoas diferentes, trazer uma consciência diferente, resgatar aquilo que a gente perdeu e que a gente está precisando tanto, se preencher, se fortalecer e ir para o mundo com essa consciência, para suas casas, para os seus trabalhos, para a sociedade, e ser, sim, um ponto de luz diferente, né? Sustentar esse mundo de forma diferente, sim, fazer coisas concretas que podem ser feitas de forma diferente. Então, eu acordo para isso, né? Tanto na minha vida, na minha casa, para isso, para fazer diferente. E ajudar outras pessoas a também trazerem uma consciência de que pode ser diferente. E dar ferramentas e dar estrutura interior para fazer diferente mesmo. Não uma coisa falsa de, eu fiz porque me falaram e eu vou lá fazer e eu não sei nem o que é isso. Não, de se apropriar disso. Então, quero saber de você, aí, do outro lado dessa tela, traz desse tecladinho aí que você fica digitando um monte de coisa. O que, que você pode de verdade, de concreto, fazer para mudar isso? Para não agir da forma que todos agem, e esse todos é muito relativo, porque é menos pessoas do que você imagina. Não acredite nisso. Então, o que, que você pode fazer de diferente? O que, que você pode fazer para agregar? O que você pode fazer para aproximar? O que, que você pode fazer para gerar aliados? E aliados da melhor maneira possível, não estamos contra nada, mas o que, que a gente está a favor? Eu quero que você me diga do que a gente está a favor e do que a gente pode fazer pelo todo. E agir. Coisas que realmente sejam concretas. Então, eu quero que a gente coloque aqui nos comentários, que a gente encha esses comentários de possibilidades, de saídas, de coisas que geram parceria, de coisas que geram diálogos, de coisas que geram agregação, de coisas que geram igualdade, inclusão, apoio, reforcem a fé, a esperança, para a gente poder atravessar essas trevas que sempre vão existir. As trevas fazem parte do equilíbrio com a luz, então a gente sempre vai ter momentos de muita luz, de muita beleza e facilitações, e momentos de muita dificuldade, de dureza, de excesso de realidade que pesa e excesso de podridão, e assim vai. A vida é cíclica, né? Ela é um ciclo que se repete e nada dura para sempre. Então esse é o meu mantra, né? Isso também passará, né? Isso também passará. É o que mais me dá forças para seguir. Nada permanece para sempre igual. Tudo muda. As fases da lua mudam, as estações mudam, o dia é noite, a idade passa, os ciclos da vida seguem, mas a gente precisa mudar a nossa forma de viver tudo isso, né? Isso é uma escolha e ela precisa ser reforçada todos os dias. Então, se você tiver alguma coisa aí para dizer, para comentar, diga. Se você tiver alguma coisa para deixar aí, diga. Tem aqui, eu estou ao vivo também na minha página, e tem alguns comentários. A da Sônia, querida, está faltando mesmo discernimento, conscientização e equilíbrio na busca pela verdade. Depois ela colocou: só juntos teremos uma solução. O bom é que tudo está vindo à tona, podemos averiguar, sim, né? Mas a gente tem que fazer esse trabalho, né? Porque a verdade é sempre muito relativa, a gente tem, né, verdades e verdades, e a gente tem aquilo que é comum, né, que precisa ser levado em consideração. A Ive, sim, se cuidar e cuidar de quem amamos é fundamental para conseguir lidar com tudo isso. Sim, eu acho que também se juntar, né? Tem uma coisa que eu digo mesmo para vocês, e o que eu ando percebendo com todo mundo que eu converso, atendo, né, e compartilho os ensinamentos, é: não se isole, não se isole, né? Como eu disse, a gente se isolar é muito incentivar a segregação, né, a divisão, você aqui, eu ali, né, esquerda, direita, X e Y, a gente fica nesse
colocando as pessoas em caixinhas e rotulando e afastando, bloqueando e sei lá o que mais que a gente pode fazer isso, né? E a gente precisa mudar esse comportamento, né? E aproximar, né? Não fique só, né? Acho que a coisa que mais me faz bem é poder ir lá das aulas, é poder estar com pessoas e fazer trabalhos, não na contramão, porque contramão parece que a gente está fazendo algo que é, sei lá, especial ou algo que, né, conflita, mas algo que tenha um outro tipo de movimento. Então, o que mais nos nutre, e isso eu realmente falo para você, não fique só. Se junte com pessoas, né, esteja com pessoas que vão somar, né, e que vão gerar mais movimento positivo e construtivo, e não, né, negativismo e, enfim, incentivar o conflito, incentivar a segregação, incentivar a violência, né, que a gente possa fazer um movimento de se unir mais. Então, não importa se é você com a sua amiga, com o seu companheiro, companheira, com uma outra pessoa, mas que a gente possa se unir mais, estar mais juntos. Então, não fique só. Isso eu estou falando para muitas pessoas, não fique só nas aspirações e acreditando nas aspirações e entrando em, né? E é claro que se você tem humanidade, você vai ficar depressivo, ficar triste, melancólico, triste, não tem como não se afetar. Mas como que a gente pode usar essa sensibilidade, essa humanidade, essa empatia, essa compaixão de forma construtiva, né? E não de forma a nos destruir, né? A nos desabar. E eu, como uma pisciana, tenho muito ciência e posso falar isso com muita autoridade, tá? Então, como que a gente pode fazer diferente? Não fique só, fique junto, pense mais coisas mais construtivas, soluções, e coloque isso em prática, e faça isso com pessoas, não importa se é você e mais um, você e sua filha, seus filhos, você e sua mãe, você e seu cachorro, você e as suas forças, né, que trabalham com você, que você acredita, seu Deus, sua deusa, seu orixá, o que for, né, a gente começar a perceber que a gente precisa de tudo isso, né, eu quero todo mundo, se acredita no seu Deus, traz seu orixá, traz seu mestre ascensionado, traz sua luz violeta, eu não tenho problema com absolutamente nada, a crença dos outros não me afeta e não me ameaça, né? Eu acho que quando a gente se sente ameaçado pela crença do outro, a gente não tem muita segurança da nossa. Então, que a gente possa viver, né? Agregar, e eu quero agregar até mesmo as forças divinas aí, porque eu acho que a gente está precisando de todas as forças, extraterrestre também, que eu nem acredito, mas pode chegar, e é isso aí, né? A gente somar e não se isolar, não fique só, não fique só, não fique só. A Ivy colocou, acho que rir e consumir cultura gera inspiração e força. Eu tenho pensado muito que esse é um momento que temos que gerar arte, tanto para pôr de forma artística o que estamos sentindo, como para não nos calarmos, mais saraus e coisas desse tipo. Sim, acho que é muito da expressão, né? Acho que a gente se expressar construtivamente e saudavelmente é muito importante, né? Acho que hoje em dia as redes sociais elas viraram meio que uma terra de ninguém, onde a gente não está se expressando, na verdade, porque você fazer comentários escrotos não é se expressar, né? Porque muitas vezes a maioria das coisas que a maioria das pessoas falam é em tom jocoso, é em tom depreciativo e é em tom tirânico, né? De eu sei e você é idiota. E eu tô aqui só para provar o quão idiota você é. Então, é muito infrutífero, né? Não serve para nada. Eu olho certas coisas e eu me afeto, obviamente, né? Eu sou pisciana, eu sou bem impressionável, me afeto, mas já melhorei muito. Mas eu acho isso uma grande idiotice, que não serve para absolutamente nada. A pessoa do outro lado ficou feliz que soltou os cachorros? Que bom. A gente solta os cachorros em qualquer lugar, né? No trânsito, eu acho que a gente podia pegar um negócio de boxe e dar uns murros, que é melhor, né? Porque muitas vezes, estou falando isso para quê? Né? Eu acho que as palavras, elas são muito preciosas, né? Novamente, Sarasvati, né? O que a gente fala tem muito poder, sim. E eu acho que a gente está muito
displicente com a nossa fala, displicente com os nossos comportamentos, displicente com os nossos pensamentos. E a gente devia ter um pouco mais de autorresponsabilidade, né? Pensar um pouquinho mais no que a gente fala, pensar um pouquinho mais como a gente fala, pensar um pouquinho mais que tem um outro ser humano ali do lado, né? E que a gente não está levando essas coisas em consideração, a gente quer simplesmente se colocar. E eu acho que às vezes não serve para nada, né? Serve só para gerar mais separação, mais conflito, mais dor, e continuar no ritmo desenfreado do patriarcado que destrói, 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 destrói para se manter no poder, né? E ele está desesperado, né? Quando eu falo ele, é o patriarcado, tá? Não, eu não tenho discurso de ódio aos homens. Eu odeio quando a gente age de forma patriarcal, destrutiva com outro ser humano, independente de quem seja, e não concordo, né? E eu acho que sim, o patriarcado não serve mais para ninguém. É um modelo que já faliu há muito tempo, mas está tentando se manter com unhas e dentes no poder, né? No poder que nem real é, né? Um poder que foi deturpado, que foi roubado, e está na hora de mudar isso, né? Está na hora novamente de eu voltar, e eu tenho muito Saturno no meu mapa, muito forte, a gente precisa dar limite, a gente precisa começar a dizer não para as coisas, e começar a dizer sim por aquilo que realmente importa, né? Então, eu estou contando com vocês, contando que vocês possam trazer isso aqui para os comentários, sejam lá na página do Devishala, que eu também estou ao vivo simultaneamente, ou aqui no perfil pessoal. Realmente se engaje, sabe? Eu acho que se a gente usar isso de forma construtiva, vai dar até um ânimo, vai dar até um gás. E não se abale acreditando naquilo que quer te desmerecer. Não acredite naquilo que nem real é, que é falso, que é vazio e que está sustentando-se em cima de um trono de areia, né? Um trono que nem real é. Que se soprar vai ser igual a casa dos três porquinhos lá, que se a gente os três porquinhos, né? Se soprar, cai, desmorona, né? E vai ficar igual a torre, né? Tentando se segurar ali, mas a torre está desmoronando e ela vai desmoronar, né? Porque assim é, tudo que é falso, mais cedo ou mais tarde, desmorona. Então, que a gente se firme naquilo que é real, naquilo que é verdadeiro, que você chame mais pessoas para estarmos juntos, pela nossa humanidade, pelo aquilo de mais bonito e verdadeiro e real que existe dentro de cada um de nós. E eu tenho, sim, plena convicção que temos muitas coisas em comum, que sim, essas coisas em comum vão prevalecer no final. Muitos coraçõezinhos para vocês.